final do mês de maio, vamos fazer aqui uma análise aos meus portfólios, mas antes de avançar, queria apresentar-vos aqui uma notícia. Atenção, isto vale o que vale, mas parece-me que é uma comunicação por e-mail, vê-se pela assinatura, isto está traduzido. Basicamente, a Tesla está a fazer um recall geral a todos os modelos Model 3 e Y que foram produzidos entre dezembro de 2018 e março de 2021, e é um recall para inspecionar os travões, ou seja, aquela história da chinesa que fez o protesto no Salão de Xangai. Parece ter aqui algum ponto de entrada, ou pelo menos as autoridades chinesas tanta pressão fizeram que ela realmente, a Tesla, teve que fazer um recall. E isto vai ser penalizante para segunda-feira. Potencialmente, honestamente, não sei. É só uma chamada de atenção, porque, quer dizer, isto pode... Vocês não se esqueçam que as ações movem-se tecnicamente, é um facto, mas os pontos de combustível, digamos assim, para elas subirem ou caírem fortemente, são notícias. Para já, aquilo que parece estar a haver é um recall, é uma notícia para que ela caia. E não se esqueçam que quem faz a análise de Elliott Waves indica que ela pode cair para os $400. É claro que é a visão bear, a visão bull é ir aos 700. Tenham isso em mente. Posto isto, vamos aprender um pouco do que é digamos, definir um plano de risco para recompensa. Esta tabela é excelente para vocês entenderem isso. Basicamente, o que é que ela nos diz? Se eu tiver um risco de 1 para 1, ou seja, eu arrisco 1%, estou disposto a perder 1% para ganhar 1%, isto significa basicamente que, vamos supor que eu compro ações da Galp, e se eu estou disposto a arriscar 1% para ganhar 1%, significa que se ela chegar a 1% positivo, se ela chega a 1% positivo, eu faço automaticamente a venda, apesar dela estar a subir. Se for este o meu perfil de risco, que é o perfil errado, nunca devem ter este tipo de perfil de risco. Se ela ficar negativa 1%, eu também faço a venda automaticamente. Qual é o perfil de risco que se deve usar? O mínimo 1 para 3. Ou seja, eu estou disposto a arriscar $1 ou 1%. Eu prefiro usar o termo de 1%, porque $1 é relativo. Para ganhar 3%. Isto significa o quê? Se o meu preço da minha entrada tocar nos 1%, eu faço venda e perco 1%. Quando ela chegar aos 3%, eu faço venda. Claro que não precisamos de ser tão lineares quanto isso. Devemos acompanhar não só as cotadas, como o comportamento delas, seja na visão diária, horária, 5 minutos, 1 minuto, aquilo que preferirem. No entanto, o plano é este: fazer pelo menos uma parte de uma venda a 3%, subir a nossa stop loss de menos 1%, quando ela atingir 1% de ganho, ou seja, ela faz este movimento, nós definimos, vamos apagar, nós definimos que o nosso menos 1% estaria aqui, os 3% estariam aqui, e a minha entrada, vamos supor, eu fiz nos 0. Foi o meu ponto de entrada, e o preço agora, aquilo que faz é, desde a entrada, vamos supor que é o aspecto positivo, faz este movimento e chegou aos nossos 3%. O que é que nós devemos fazer? Ponto 1, eliminar a stop loss de menos 1 e colocá-la no 1%. Porquê? Porque se nós sairmos nesta zona, garantimos 1%. E isto vai-nos pagar pelo menos os custos.
Aquilo que eu faço é, chegou aos meus 3%, vou vender uma parte do portfólio, seja 25%, 50%, aquilo que vocês quiserem. Eu, no meu caso, faço normalmente 10% de venda aqui. Se sentir que ela continua a subir, se eu tiver com receio, faço venda de metade. E coloco a minha stop loss, subo-a automaticamente para próximo deste valor. Porquê? Porque assim estou a garantir que não faço menos do que aquilo que tinha feito antes. Agora vamos supor que ela daqui ela cai. Se ela cair, ativa a minha stop loss, eu saio. Se ela, vamos supor que ela inverte, sobe e depois começa a cair, ou seja, eu deixei a rolar. Imagine a história do BCP, né? Em que ela fez uma subida, corrigiu num dia, saí com uma parte aí, continuou a subir, atingiu o máximo, a apresentação dos resultados, afundou, eu saio aqui com o resto. Eu não preciso necessariamente sair nos máximos, eu não preciso sair quando ela cai, eu posso sair nesta zona aqui. O importante é ter um plano. E se nós tivermos um plano em que basicamente estamos dispostos a arriscar 3% ou arriscar 1% para ganhar 3%, o que é que isso faz no nosso plano geral? Eu posso fazer 3 entradas a perder, negativas mesmo, e basta ganhar uma positiva, que eu, tirando os custos de transação, anulo literalmente as minhas perdas. Isto significa que eu preciso, com uma taxa de 33% de acerto, eu consigo sair praticamente break-even. O ideal, como é óbvio, é no mínimo ter 1.5, 1 para 5. Isto significa que eu ganho uma e posso errar 5. Eu arrisco 1% para ganhar 5%. Este tipo de risco é mais para os day traders. Day traders, por norma, usam 1 para 12. Porquê? Porque eles fazem várias entradas, as cumprem 1% à letra. O ideal é ter sempre uma média superior a 5. Porquê? Porque basicamente diz-nos assim: olha, podes errar, fazer 5 más entradas e sair a cumprir os menos 1%, e basta acertar uma que compões o teu portfólio. E como vocês sabem, por norma, nós temos uma taxa de acerto, e isto já seria aleatório, de 50%, já seria aleatório. E basicamente, se nós arriscarmos, por exemplo, aqui 3 para 1, o que é que acontece? Acontece que vamos estar positivos. Se acertar metade das vezes, significa que eu estou disposto a arriscar 1%. Vamos supor que a ação vale 100, e eu saí, perdi 1 euro, ou seja, perdi 1%, e depois, na entrada seguinte, eu ganhei 3. E o meu lucro total, o lucro passa a ser de 2 euros, certo? E se eu repetir isto no espaço temporal de um mês, basicamente cada entrada que eu faço, se for 50%, ou seja, tirar a moeda ao ar, basicamente aquilo que eu estou sempre a fazer é, a cada 2 transações, eu estou a fazer 2% de ganho. E depois não se esqueçam que é cumulativo, é 2% sobre 2%. Quer dizer que podemos chegar ao final do mês com várias transações e ter um ganho cumulativo de 4%. Espero que tenham compreendido e que tenha ajudado esta parte do plano. Eu acho que isto é importante, e é importante seja para qual panorama for. Eu, por exemplo, e vamos começar por aí, no meu portfólio eu entrei na Tesla. Quem acompanha o canal sabe que eu entrei, fiz uma má entrada, consciente que fiz uma má entrada. E foi tão consciente porquê? Porque o meu preço, isto já inclui aqui algum custo, apesar que a plataforma da Active Trader não vale mesmo nada, honestamente é uma vergonha. Eu não entendo como é que a CMVM ou quem faz a supervisão, o Banco de Portugal, quem faz a supervisão destas coisas, permite uma plataforma como aquelas, porque a Millennium Trader e a Active Trader, basicamente, quando nós fazemos uma transação, ela indica-nos os custos
exteriores associados, ou seja, no mercado americano nós temos um custo de $10 mais impostos, que são 0,4, e é isto que ela apresenta como custo. E, no entanto, devido a apresentar o custo da passagem de euros para dólares, e não apresenta. Aquilo que apresenta é a taxa de conversão, mas a taxa de conversão é um custo. Porquê? Porque se o euro para dólar está nos 0,80, vamos dizer, ou aliás, no 1,21, e se eles fizerem a 1,299, nós já estamos a perder aqui algum, certo? Mas, para além disto, eu garanto que eles têm, tal qual como a de giro tem, que é um custo de conversão. Eles levam-nos uma taxa, não é uma taxa, é um percentual, mas levam e têm custos garantidamente. No entanto, lá está, como não apresenta, é isso que eu uso. Mas isto para vos dizer que a entrada foi má, porquê? Vamos passar aqui às transações. Dia 26, comprei 150, primeira mudança do meu plano. Eu sabia que estava a fazer uma má entrada. Eu tinha planeado entrar com 210, porquê? Vou fazer aqui as contas. Calculadora. 210 vezes, vamos fazer aqui aos 58, dá 12.000, se forem a ver, isto são 10.000 euros, certo? Era essa o meu intuito, a minha intenção, e depois ficava com as 150 para entrar ou noutra, ou reforçar esta caso ela fizesse uma ligeira correção, porque eu tinha 2 pontos de entradas e podia fazer sempre uma má entrada, mas ou reforçava ou entrava noutra. Então inverti o plano para, digamos, enganar-me a mim mesmo, entrei com 150 e não com as 210. Tinha consciência que tinha feito asneira e vamos já ver então porquê, e vamos passar aqui então a Twitter. Vamos apagar aqui, vamos meter isto a um dia. Ora, a entrada seria na segunda-feira, foi aquilo que eu falei. Quem acompanha o canal sabe que eu tinha dito o melhor ponto de entrada é neste dia, porque esta porra que não insiste em não querer fazer assim. E eu tinha dito porquê, porque estamos aqui numa zona em que temos uma resistência, temos aqui um suporte do canal central e a linha de tendência já indicava que ela queria vir cá para cima. Seria uma entrada para arriscar algum, é um facto, mas o risco que nós teríamos a ter, teríamos aqui um suporte, ela dificilmente, depois de ter feito este fecho aqui, se ela fizesse aqui um bounce, vinha cá para cima. Seria, eu sempre disse, um fecho aqui acima seria positivo. Ela, claro, fez questão de subir neste dia 5%. Eu estava concentrado noutras. Entrei no dia 26, ou seja, ela fez queda no dia 25. Essa queda veio ao retracement de 23%. Retracement de quê? Já é um retracement de mais longo prazo, mas é de 24 de fevereiro para a nossa queda. Mas fez esse retracement, suporte no nosso canal, e eu disse, ok, eu vou entrar, e a melhor entrada, sem dúvida, seria nesta zona dos 56. 56, como eu falhei entradas, e neste dia todas as ações, principalmente as de crescimento, subiram no mínimo 5% a 10%, eu não consegui entrar porque deu-me aquilo que se chama FOMO, e o FOMO é o quê? É basicamente ter medo de falhar uma entrada, ou seja, correr atrás. Se ela está a subir, eu tenho medo de correr atrás e ela de repente cair. Quando ela está a cair, eu tenho medo de entrar e ela continuar a cair. Basicamente isso é o FOMO. Eu não entrei nas de swing e depois vim-me vingar, como é óbvio, nesta, que é a do portfólio longo prazo. Foi uma asneira completa, não haja dúvidas. Não entrei no preço mínimo da abertura. Eu entrei depois de ter sentido aquela frustração. Eu entrei nos 58,23. Se vocês forem a ver o máximo, vamos meter aqui a 1 hora.
voltar aqui ao dia 26, ela fez uma subida forte, certo? Corrigiu e esteve aqui sempre estável. Onde é que eu entrei? Na primeira hora, na subida forte. E nós nunca devemos fazer isto. Porquê? Porque se for para entrar numa cotada, nós temos primeiro que perceber onde é que estão as linhas de suporte, onde é que estão as linhas de resistência, onde é que ela faz as correções. E basicamente aquilo que eu sabia que ela afastando-se do canal da nossa tendência, o mais certo é ela vir testar a linha tendência. As pessoas podem achar que isto é tudo treta, que não, quer dizer, desde quando é que uma cotada responde a moving average, não, não. O jogo é este. Eu vi uma frustração e tenho visto uma frustração enorme no fórum no BCP, agora está na Navigator, porque apresentou resultados mais baixos, e dizem que o mercado nacional é manipulado. Eu não sei que tipo de investidores é que são, mas o jogo é este, o jogo é manipulação, o jogo é os fundos andarem em guerra uns com os outros, por isso é que se fala de um lado bears, do outro lado bulls, e fazerem apostas controversas. Uns apostam que vai cair e fazem tudo para que ela caia, outros apostam que ela vai subir e fazem tudo para que ela suba. Hedge funds o que é que fazem? Apostam, por exemplo, que o Twitter neste dia ia aos 58, metem calls nos 58, quando veem neste dia que ela está a cair, metem, fazem aquilo que se chama edge, fazem cover às suas opções com quê? Com puts a apostar que ela vinha cá para baixo. Por isso é que eles no final não ganham 20%, mas ganham 5%. Porquê? Porque eles apostaram que realmente vinha para aqui, mas como fizeram edge para compensar uma queda, no final eles acabam num preço médio, digamos assim, que nunca é médio. Mas é esta a guerra, a manipulação é esta. E se quanto mais depressa entendermos e aceitarmos isso, mais depressa nos adaptamos e aprendemos a investir. Porque vejam, eu sempre falei, eu uso a moving average a 13 períodos, não uso a 5, não uso a 10, eu uso a 13. Porquê? Porque eu devo ter visto alguns num vídeo qualquer e realmente, a partir do momento que comecei a usá-la, comecei a ver que ela tem muita influência. Estamos na visão 1 hora, abriu acima, vejam, abriu acima da moving average. Onde é que ela veio testar a moving average? Literalmente. E depois o que é que ela fez? Arrancou. Literalmente. Veio, teve aqui os nossos suportes, teve o suporte da linha tendência, suportes, isto já é um retracement que eu fiz. Como é óbvio, o facto de ter vindo aqui é bom. No entanto, vejam o que é que acontece quando ela fecha e há aqui uma guerra com a moving average, ela arranca de novo, no dia a seguir, literalmente. Sempre a cair, moving average, suporte. Isto é aquilo que vocês têm que entender, que é o mercado. Quem não entender, não deve de forma alguma investir em cotadas a pensar que elas crescem. Para quem está na Navigator, eu honestamente não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer segunda-feira na Navigator. Aquilo que eu vos dou de conselho é vejam, eu vou meter aqui a Apple, vamos meter a diária, mostrar isto da frente. Vejam o que é que acontece à Apple sempre que apresenta resultados. A Apple, basicamente, na apresentação de resultados, aquilo que ela faz, ela apresentou resultados após o mercado, ou seja, após o fecho do mercado. Aquilo que ela faz é sempre um sell-off. Ela sobe, este foi o dia que ela apresentou, vamos tirar aquela cor que não ajuda muito, ela apresentou resultados, ou seja, fez um movimento já de queda, já de antecipação que não sei o que é que vai acontecer nos resultados, antecipação de queda. Os resultados foram extremamente positivos, vejo. E o que é que ela fez? Subiu, sell-off. Sell-off. Venda, subiu, venda. Agora vejam este comportamento e vamos ver como é que era no passado. Vamos ver aqui neste.
a apresentação de resultados, não sei se foi pre-market ou post-market, aquilo que nos interessa para o nosso exemplo é que 20, quase 20% acima das expectativas, e o que é que ela faz? Sell-off, subiu, sell-off outra vez. É o que ela faz. Ela comporta-se assim. Querem outro exemplo? AMD. Anotem aqui AMD. Eu na AMD cumpri com o meu plano. A apresentação de resultados também foi post-market, ou seja, neste dia não foi a apresentação dos resultados, apresentou no fecho do mercado. Então, esta é a movimentação do dia. E o que é que aconteceu? Ela apresentou, peço desculpa, ela apresentou resultados após o fecho. No pre-market ela sobe, tanto que ela abriu aqui em cima, ou seja, temos já aqui uma gap enorme para preencher. Não significa que ela viesse cair, aquilo que significa que ela veio cair e que iria continuar a cair, tão simples quanto isso, é isto. Vejam a vela em que ela faz a apresentação dos resultados e basicamente flutuação, queda. Vamos ver mais uma. E vejam que os resultados são sempre positivos. Disso não tenho a menor dúvida. A apresentação de resultados, o que é que ela faz? Queda. E quem não se adaptar a isto, basicamente vai ficar sempre frustrado. E estar a investir na Bolsa Espanhola, na inglesa, é a mesma coisa, amigos. É a mesma coisa. Dizer que a Bolsa Portuguesa é fácil de manipular, é tão fácil manipular a portuguesa como a britânica. Porquê? Porque vocês têm que ver o tamanho dos peixes. Nós somos peixinhos num aquário pequeno, os outros são peixes maiores num aquário maior. Nos Estados Unidos são tubarões, são baleias, é o que é, num aquário enorme. E é fácil de manipular. Vocês têm que entender como é que as coisas funcionam para quê? Fazer boas entradas, fazer boas saídas e ter pelo menos uma garantia que o ideal é eu fazer uma entrada, vamos supor, neste movimento que ela está aqui a fazer, vi que ela arrancou ou que quer arrancar, no dia a seguir ela fez um gap up, espero que ela venha a moving average, entro e depois basicamente fica a vê-la, o comportamento dela. Se ela subiu, eu digo assim, olha, eu queria ganhar, neste caso fiz aqui assim uma entrada mais ou menos nos 76, 36, eu quero ganhar 2 dólares com ela. O que é que ela fez aqui? Ela chegou aqui aos 78 nesta linha, eu saio aqui. Mas perdeste esta subida. Amigos, perder é uma expressão. Nós só ganhamos quando realizamos ganhos. Enquanto não realizarmos ganhos, nós não ganhamos nada. Nada, literalmente. Eu hoje posso-vos dizer que, da mesma forma que não digo que estou a ganhar, eu digo que estou negativo no Twitter, mas eu estou a perder zero, porque eu ainda não vendi. E esse é o facto. Posto isto, a entrada no Twitter está explicada, vamos explicar, não, vamos continuar com basicamente a análise do portfólio. Vamos ao swing. O portfólio swing, eu tenho várias cotadas, neste momento estou na Palantir, ela já esteve nos 24, continuo com, estou negativo 11%. O ideal é que ela chegue aos 26, que é para eu depois começar a estabelecer as regras e não vou. Se eu ficar com zero, eu fico com zero. Mas eu já cheguei a ganhar dinheiro com a Palantir. A FCL, ela esteve nos 10,40, mas fechou nos 9,82, negativo menos 33. Já fiz uma perda de 780 e estou neste momento a perder 693. Galp, isto não está muito certo porque a Galp devia estar aqui 60. Eu devo ter aqui algum bug que eu
É, porque ele está a somar os dividendos de forma separada. Tenho que ver onde é que está aqui o erro, porque eu já fiz dividendos de 30 euros, deu 45 menos os 15 de impostos, 30 euros. Já tinha feito vendas a ganhar 30 euros, o meu ganho neste momento seriam 60. Estou positivo 0,3 na ninharia. Eu vou deixá-la rolar, porquê? Porque eu estou bullish na energia. Eu estava bullish nas finanças e ainda continuo a achar que a finança ainda tem espaço para subir, mas não se esqueça, tanto a energia como as finanças foram das que subiram mais desde o início do ano. Mas lá está, eu continuo a estar bullish, porquê? Porque temos a reabertura, o petróleo tem estado a um nível muito estável nos últimos tempos, e a OPEP, apesar de ter aumentado a produção, pelos vistos, a procura está a manter-se estável, ou seja, de subida. Para já vou deixá-la rolar. Facto que já tive negativo, mas não se esqueçam, tinha os dividendos, era isso que me ia dar a minha indicação. Está num portfólio de curto prazo, é para cumprir as regras, ver se ela continua a subir e depois acompanhar passo a passo. Nano Dimension continuo negativo 13%, já fiz perdas de 82%, a NIO já despachei, creio que já falámos sobre isso. E por isso eu separei, digamos, os portfólios, ou seja, este portfólio está separado em duas zonas. Aquilo a que se chama growth é aquilo que está empatado, que está negativo, e aquilo a que se chama value é aquilo que eu estou a brincar, digamos, a brincar, não, a fazer investimentos, mas de day trading. Estou a fazer transações diárias. Incluí aqui, como é óbvio, os custos da NIO. Aqui só estão as que eu tenho ativamente, aqui já estão todos os custos. Isto é positivo porquê? Porque estamos lentamente a recuperar. E é isso que eu vos vou mostrar agora, que é o sumário, não, aqui a profitability. Nas duas últimas semanas, ou seja, a semana passada foi quando eu vendi a NIO, despachei também uma parte da Nano Dimension. Aqui foi quando eu despachei a FCell, salvo o erro, metade. Aqui eu despachei não só a Nano Dimension, como também a EDP Renováveis. Mas em todo caso, já nesta semana eu fiz uma recuperação. A semana passada fiz um ganho de praticamente 41 dólares. Foi uma semana também mista. Voltei a repetir o tipo de semana esta semana. Ou seja, eu esta semana cheguei a estar a ganhar cento e poucos dólares, que representa cerca de 4% do valor de carteira que está disponível, mas depois quebro as regras literalmente e depois faço as neiras e lá está. Vamos só fixar-nos então aqui em algumas transações, só para vermos esta semana 24. Porque é que eu falhei a entrada no Twitter? Porque eu não tinha conseguido despachar a BNGO e seria a perder na sexta-feira. Então comecei com ela na segunda-feira. E comecei com ela na segunda-feira e estava focado mesmo, eu não queria perder dinheiro. Ela basicamente subiu, o meu preço era de 5,58, com estes custos, basicamente podem considerar 5,60 o preço com os custos, e fiz vendas nos 5,71, que basicamente correspondem, como vocês podem ver, a 2%, e o restante nos 5,80 corresponde a 3,72. Ela teve mais alto, mas lá está, nós devemos estar confortáveis com as nossas decisões e foi aquilo que eu fiz. Eu estou estupefacto aqui com uma coisa, não devo ter aqui um erro qualquer. Não, ok. Depois voltei a entrar em qual? Na Skills. A Skills mordeu-me, entrei a 16,20, saí próximo do final do mercado nos 15,86, pensei que ela subisse, ela caiu. Não cumpri com o meu plano, 2% de perda. A Fastly deu-me dinheiro, este foi o melhor dia, ou seja, após o meu falhanço de entrada no dia 26, foi quando elas subiram 5% e 10%. Fiz boas entradas no dia a seguir, em que basicamente entrei com metade, aliás, não entrei com metade, entrei com tudo aquilo que tinha disponível, 2.300 dólares na Fastly. Fiz venda
cerca de 40% do portfólio nos 2,51%, era mais ou menos 3, mas com os custos de transação passou para aqui, é irrelevante. Vendi uma parte, cerca de 40%, com esses 40% entrei na Workhorse, preço 9,24, e depois vendi a Workhorse nos 9,39, 9,51. Estas são as quantidades, ou seja, cerca de 30%, para ganhar 1,26 e 2,70. Não se esqueçam que este 1,26 e 70 tem relevância porque o arranque, aquela explosão que as cotadas têm no início, eu já tinha passado. Então eu não estou à espera de fazer 10% ou 5% a meio do dia. É muito raro isso acontecer. E depois vendi o resto da Fastly, basicamente a 48,22. E se nós formos ver e comparar, eu acabei por ganhar mais, ou seja, dos 2,51, 4%. Foi um dia excelente. Foi um dia em que basicamente eu ganhei cerca de $100. Extremamente positivo, fiquei extremamente contente e depois na sexta-feira basicamente fui fazer borradas. Porquê? Porque não cumpri com o plano do 1%. Duas entradas, Fastly metade do capital, BNGO metade do capital, deixei-as rolar próximo da altura de gravar o vídeo e por isso é que veio mais tarde, foi quando eu decidi despachá-las. Despachei-as no final do vídeo, analisei a BNGO e vi que ela estava a fazer um triple bottom. Não entrei no valor que eu queria, o valor que eu queria era 6,13. Porquê? Porque o triple bottom que ela tinha era no 6,09. Isso significava que se ela quebrasse um bocadinho, eu não ativava a minha opção de venda. Entrei mal, ela passou grande parte do dia abaixo e depois esperei até ao final do fecho e vendi ao preço de mercado, umas a 6,15, as outras não é 6,16, é 6,155. Basicamente foram 400, foram vendidas a esse preço. Peço desculpa, 300 e 399 ao preço mais baixo, mas isto foi, lá está, jogar e ela fechou a 3,17, a 6,17, peço desculpa, mas lá está, isto foi jogar, isto é tirar a moeda ao ar, esperar pelo final do fecho para ver se fazemos uns trocos. Não foi um dia bom, cumprir com o plano é o mais importante. Eu, a partir de hoje, de forma inflexível, vou cumprir com 1%. Porquê? Porque basicamente, quer dizer, se ela está a cair por carga d'água, é que eu não a deixo cair. Porque é que eu não saio? Se ela subir e inverter, paciência. Eu tento ver se fará uma boa entrada ou não, ou mudo o foco para outra. Tal e qual como fiz aqui digamos, na Fastly. Comprei 50, vendi 20. Vamos apagar isto, senão fica aqui muito cheio. Comprei 50, vendi 20. E com este dinheiro, eu entrei noutra. E fiz dinheiro na mesma. Fiz praticamente o mesmo que tivesse feito se tivesse ficado nesta. Agora, vejam, a segurança é dinheiro em caixa. Se nós vendermos a ganhar 1%, se vendermos, nós fizemos 1%. Se nós não vendermos e ela chegar aos 2%, nós vamos dizer, estou a ganhar 2%, estás a ganhar porra nenhuma. A ação está a positiva 2%, no dia a seguir cai 3% e agora? Agora estás a perder. E não estar sujeito a este tipo de comportamentos, não se esqueçam, todas estas são de crescimento, são daquelas que têm flutuações brutais. Não ficar longo nestas situações é a melhor opção. Vamos só dar aqui uma vista de olhos muito rápida, então, na BNGO, tentar compreender as entradas. Eu, para fazer as movimentações swings, eu uso basicamente a Yahoo Finance. Porquê? Porque o TradingView não atualiza ao segundo, como diz o outro. Aqui só dá para ver no mínimo 1 minuto, mas pelo menos atualiza. E vamos ver então as minhas entradas. E não se esqueçam, na entrada de 9h30 aqui. Não se esqueçam, vou trazer isto aqui à baila.
Vamos só analisar a BNGO, não vamos fazer mais análise nenhuma. Eu entrei, basicamente, BNGO está aqui 6,27. Isto foi praticamente no início da abertura do mercado, praticamente, dei em 15 minutos no mínimo. E depois entrei mais tarde nos 6,15. Vamos voltar então para o gráfico. E como é que ela fez a abertura? Ela fez uma abertura de corrida. Eu queria que ela viesse aqui testar, só que eu não tinha confirmação, era um facto, eu estava à espera. Ela fez um gap up, ou seja, deixou aqui este espaço, não é? Então eu sabia que ela viria para aqui, mas ela vindo aqui, eu não sei se ela cai mais ou não. E vejam os moving averages, é das coisas mais importantes, são os moving averages. Juntamente com outros indicadores, olhar para o RSI, olhar para o MACD, olhar para a nuvem, mas a Moving Average de 13 períodos é das melhores, é aquela que eu uso. Eu não sabia se realmente ela ia continuar a cair ou não, porque estava afastada da Moving Average, estávamos aqui muito próximos de overbought, o MACD estava cá em cima também, e o MACD é daquelas que não sobe muito, o MACD basicamente aqui no topo por norma cai, não quer dizer que não se mantivesse por lá, mas por norma cai. Não fiz a entrada, ela subiu, caiu, ponderei fazer aqui entrada, mas vamos ver, porque é uma vela muito forte. O que é que ela fez? Subiu outra vez, atingiu este máximo, não rompeu, caiu. E caiu até à moving average a 50 períodos, onde aguentou. Ora seja, tive o meu primeiro sinal positivo. Não se esqueçam, isto está a 1 minuto. Nós temos que, e eu costumo fazer isso, ou seja, eu fico com 3 janelas abertas, minto, 2 janelas abertas, uma a 1 minuto, outra a 5. Porque precisamos de informação no mínimo a 5. O ideal era ter 3, que era uma a 1, uma a 5 e a outra a 1 hora. 1 minuto, 5 minutos e 1 hora. Mas fez aqui um bounce perfeito, gostei, veio aqui, onde é que eu entrei? Eu devo ter entrado no fecho desta vela, porque estávamos aqui a tentar romper esta zona, e fiz a minha entrada. A minha entrada foi boa, entrei aqui numa zona de suporte, 6,27, ela subiu, suporte, subiu, e o meu primeiro erro foi qual? Não ter colocado a stop loss aqui. Porquê? Eliminava totalmente os meus custos, fazia um break-even e não me sujeitava a isto. E foi o que aconteceu. Chegou aqui, está a fazer um topo, basicamente ao nível do outro, ou seja, já tínhamos aqui uma informação, ela caiu, tentou subir e depois nem sequer se aproximou, fez o quê? Um lower high, tinha aqui informação mais do que válida para dizer ela vai cair, sai fora, ela caiu, seria o momento ideal sair aqui, não quis sair, esperei mais 1 minuto e continuou aqui, e agora estou abaixo do meu preço, certo? 6,27 é o meu preço de entrada e eu estou abaixo. Mas fez aqui uma inversão, vamos acreditar que ela sobe. Rejeição sempre na moving average. Frustração total, subiu outra vez, já comecei a ficar mais contente e o que é que acontece a seguir? Basicamente ela afunda. Foi isso que aconteceu. Está acima, está abaixo da moving average, sempre a afundar. Suporte, suporte, afunda, sobe, resistência, porque era o suporte anterior, peço desculpa, era o suporte anterior, ou seja, temos aqui um suporte, passou a ser resistência, tentou uma vez, tentou duas, falhou, voltou para baixo e voltou a cair. Eu creio que foi mais ou menos nesta altura que eu saí, foi quando ela perdeu este suporte, ela caiu, voltou, fiz o meu vídeo e depois voltei a entrar aonde eu creio que foi mais ou menos nesta zona. Vamos apagar. Eu creio que foi mais ou menos nesta zona em que ela rompeu aqui. Não, não foi, foi cá atrás. E eu digo que não foi porque esta é a nossa hora de jantar.
ela subiu resistência, onde nos 6,15 suporta moving average, e foi nesta altura que eu pensei que eu devo ter entrado por aqui, porque eu pensei que ok, ela vai aguentar aqui a moving average, estou safo, ficou ligeiramente negativa, subiu, subiu ainda mais, mas depois voltou a cair e passou muito tempo a fazer aqui bottoms, ah, e a partir daí foi esperar para ver a lotaria do final do mercado. Ou seja, isto basicamente são 30 minutos do fecho do mercado. Não, o mercado fecha à hora certa, não é? É às 4. Portanto, basicamente, subida, caiu, subida, caiu, subida. Tipo positivo, é um facto, mas muito pouco. E eu sempre pensei que ela fosse tentar romper, não rompeu, caiu, caiu, caiu. ah, e depois isto basicamente acontece sempre. Ou seja, se vocês analisarem os últimos 15 minutos do mercado, o que acontece? Duas indicações. Se ela começar a subir de forma muito forte, violenta, 15 minutos antes, aproveitem essa saída. Porquê? Porque basicamente está a dar indicações de que a seguir vai cair. Porque é o que normalmente acontece. Vejam, um movimento para assustar toda a gente, suporte, 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 e arrancou no final. E eu depois fiz a minha venda ao preço de mercado, ela fechou nos 6,17, eu fiz a 30 segundos do fecho. E porque é que eu faço a 30 segundos? Para dar tempo para o sistema funcionar e eu garantir que saio. É isto, espero ter ajudado. Não sei se o vídeo ficou muito maçudo, espero que não. Caso tenham dicas para eu fazer algumas apresentações, alguns vídeos que sejam úteis, deixem nos comentários. De resto, digam-me como é que correu a vossa semana e até domingo.